Pronto. Bom dia a todos os conselheiros. Vamos começar agora a reunião ordinária, segunda reunião de 2025, após a posse. E a pauta vai ser a leitura da ata da reunião anterior, a eleição para o vice-presidente e a segundo secretário da mesa diretora, a formação da comissão permanente, calendário anual da reunião de 2026, e leitura e alteração do regimento interno e capacitação para todos os membros do CMDCA. Bom, como não tem, até o momento, não temos quórum suficiente para a eleição para vice-presidente e segundo secretário, vamos deixar mais para o final, para ver se chega aí um número, né, atingimos um número e consigamos fazer a eleição, tá? Para fechar a mesa diretora. Então, a primeira secretária Eduarda, ela vai ler a ata da reunião anterior. Aí, após isso, no finalzinho, no término, vocês assinam os que concordam com a ata, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Ata da primeira reunião, após a posse dos novos conselheiros do CMDCA. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 11 horas, nas dependências do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o CMDCA, realizou-se a primeira reunião ordinária após a posse dos novos conselheiros de direito. Representantes do governo e da sociedade civil estiveram presentes e os conselheiros representantes da sociedade civil, OSCs e governo, conforme segue: conselheira titular Laurinês Coelho dos Santos e a suplente Sheila da Silva Nogueira, representante da OSC Amoriville. Conselheira tutelar Jussara Maria Silva e a suplente Mônica Espínola Silva, OSC Espaço Tiaju. Representantes pais, representando pais ou mães de criança ou adolescente, conselheira titular Eduardo Augusto de Oliveira Fragoso e a conselheira titular Eduardo Gonçalves Andrade Rodrigues. Representante de trabalhadores da rede de proteção, conselheiro titular Victor Bortolotti Jardim e a conselheira titular Adriana Gonçalves Leite da Silva e a suplente Andréia Oliveira dos Santos. Também estiveram presentes os representantes do governo, sendo o titular Sr. Paulo Sérgio Machado e a suplente Sra. Patrícia Roberta Ferreira de Souza, ambos da pasta da assistência social. A reunião foi iniciada pela conselheira Adriana, conforme pauta previamente apresentada, dando-se início ao processo de votação para a composição da nova mesa diretora do CMDCA, cuja gestão compreende os primeiros 2 anos de mandato, conforme normativas instituída para a representação da sociedade civil. Realizou-se a votação para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário. A conselheira Adriana solicitou a palavra e dirigiu-se aos demais conselheiros da sociedade civil, indagando sobre interessados em concorrer à presidência. Manifestou-se para a própria conselheira Adriana, sendo sua candidatura aceita e aprovada por unanimidade dos presentes, sendo assim eleita presidente do CMDCA. Em seguida, a conselheira Adriana abriu o processo de candidaturas para o cargo de primeiro secretário. A conselheira Eduarda Fragoso manifestou interesse, sendo eleita por unanimidade. Passou-se então a eleição para vice-presidente e segundo secretário. Todavia, não foi possível proceder à votação por ausência do quórum qualificado, tendo em vista questionamentos e apontamentos referentes ao disposto no artigo 14 do Regimento Interno, no que tange à proporcionalidade entre representantes da sociedade civil e do governo. Foram registradas divergências quanto à composição mínima necessária para a garantia de representatividade. Diante disso, deliberou-se pela suspensão parcial do processo eleitoral, ficando acordada a realização de nova reunião para a continuidade das eleições dos cargos de vice-presidente e segundo secretário, bem como para a organização da criação ou recomposição de comissões permanentes existentes, sendo que no decorrer da plenária compareceu a conselheira suplente, senhora Heloísa Helena de Melo Pereira, representando o governo na pasta da Secretaria Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h30. E eu, Eduardo Augusto de Oliveira Fragoso,
Lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes. Só quero fazer uma observação. Sim. No início, está falando que vocês estão na dependência do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Não, né? No caso, seria no caso dos conselhos. Sim. Só essa questão. Ah, tá. O O endereço, né? e o endereço. Tá. Nas dependências da Casa do Conselho, né? Casa dos Uhum. Conselhos. A gente faz outra e imprime, né? Desse não. Vê se ela não tá lendo. Quer que o Gisela fale a operação? Pode ser? Pode Pode. deixar. Manda lá ainda, ela não precisa manda aí. Manda pra ela no WhatsApp. Sim. Aí vai pra outra. Uhum. Alguém mais? Um ponto? Mudado? Concorda? Porque não foi na reunião passada, não tem dúvida, só mais a mesa mesmo. Então, ficando a eleição para até o término da reunião, Sim. tá? Aguardando aí mais representantes. E temos a formação da comissão permanente. Essa comissão permanente já existe, já está criada, e só tem duas comissões. Futuramente, eu quero discutir com vocês para a gente criar outras comissões, que é necessário, na verdade, no CMDCA ter outras comissões, porque essa aqui só está a parte mais administrativa, né? Que é a criação, essa aqui é criar a comissão do estudo e legislação do CMDCA. E a outra... Duas visitas, né? É. Visitas Não, técnicas. isso aqui, né? Não é isso que eu falei, não. É outra aqui, outra. Comissão de visita técnica do CMDCA e a comissão de visita técnica e composta por conselheiros. É uma de visita e outra de fiscalização. Peraí, deixa eu Dos ver documentos, aqui. né? Está tudo ok. Eu acho que ela me deu 2 vias, na verdade. Então, o que você mencionou no início da sua fala, você já tem essa comissão pronta? Essa comissão já existe, que é do pleito anterior. Mas a cada pleito não há correto ser uma votação e Não, eleger novo? é isso que eu estou trazendo. Ah, Existe um nome, Ah, tá. tá? Não os mesmos membros. Ah, Tá? Os conselheiros é outros, Tá. é um outro de agora. Então, A gente assim, tem que já mudar. existe essa comissão. Essa comissão é mais para fazer a fiscalização, Isso. né? E as As visitas. visitas técnicas. Assim, é necessário, mas para não ficar sem nada de início, porque você vê que a dificuldade já de ter quórum. E a gente vê a necessidade, quais vão ser as comissões, que todos participem e todos se interajam dentro dessas comissões. E podemos se criar outras. Não criar outras, né? Para de fiscalização, eu vou indicar e eu vim para ação. É 2 sociedades civil e Eu representante do tudo, governo, mas. tá? É, paritário? Alguém pode se... É votação? Não, votação não. A pessoa que... Então vamos para a primeira. Criação da Comissão de Estudo de Legislação do CMDCA. São 2, né? Quem abre o espaço é sua. Então, para a criação da Comissão de Estudo e Legislação do CMDCA, Espaço é Ju. é o nome da Elvira. Mas É, como eu vi, né? Eu vi. Que vai... Não, até já viram, eu acho que não está tudo legalizado. Ela colocou essa pauta de Quem se interessa? Vocês O 3? Vitor e a Lolita e a... Eles 3. E aí a gente vai escolher. 2 governos e 2 sociedades. Ah, então ela entra como no caso do governo. Governo. E os 2 como sociedade civil. É. É isso? Vitor e a tia Ju. É, Heloísa no caso, né? Não, Eu eu vi vi. ela. Vitor e Heloísa. Um em um e agora a outra comissão.
comissão, né? Aí a outra vai para o... E me tira uma dúvida, dessas comissões, tem que ver a disponibilidade de cada um também. Porque vai ter dias que de repente o Vitor não vai poder ir, a Heloísa. Não, então, entre vocês tem uma visita para fazer. Aí entre vocês... A Elo e Paulo, né? Faz parte do Conselho da Pessoa com Deficiência. Ah, sim. Então eu vou aproveitar para escolher. Vamos lá, tem que tomar mais uma cadeirinha. Não, vem com ele para a Samara descer, né? Só voltando, quando eu entrei em julho desse ano, eu entrei na comissão de visita. Ah, sim. Né? Só que assim, eu tenho meu trabalho no pensamento, eu tinha que estar, né? Não, então, quando tiver essas E lá, agora que é final de ano, tem muita demanda, né? Sim. A gente está com muita coisa. Então, por isso que assim, tem Então, 4. Dá para 2 numa visita, mas na semana que vem tem outro, um exemplo. Aí vai os outros 2, mas aí vocês vão conversando entre si, entre vocês, para não pesar para ninguém. Exato, né? exatamente. Todo mundo de acordo, então, que os 4 estejam nessa comissão? Tem alguém que quer, tem alguém que não concorda, tem alguém que... Todo mundo de acordo? Sim. Então, fechou. Agora é a comissão de estudo e legislação, né? Desculpa. A comissão da visita. Essa aqui. Comissão da visita técnica, né? A Heloísa também acredito que tem bastante, né? Tem setores que a gente parece que não, mas tem bastante demanda, bastante coisa. A dela, principalmente. Exatamente. Principalmente final de ano. O final e começo de ano. Não sei se... Trabalho para 10 feito por 3, Exatamente. Quem vai? Quem se Para a candidatar? visita? Para a visita técnica. Vamos colocar outros que caminham amigo, né? Que é 2 só, ou quem ainda... Não. Alguém mais? Tem que a gente vai ver, de qualquer forma, vai ter que entrar, porque cadê as outras Vai partes? entrar, Desculpa, só aproveitando que é uma dúvida que eu tenho, acho que o senhor está mais tempo, o senhor pode me falar. Eu olhei em relação ao fórum do governo. Eu vi lá que, e até entendo agora o motivo de nunca, desculpa, de quase, assim, de às vezes em reuniões não poderem estar presentes. Isso. Eu olhei lá que todos são diretores. Não teria, não pode ser, tipo assim, porque o diretor... Eu não sou concursada, eu sou escriturária. Não, eu digo assim, ó, para vir representar o governo no CNDCA, os titulares do quórum do governo são os diretores de cada secretaria. Sim. Não teria como. Secretários, né? Sim. Porque, tipo, vamos supor que o diretor do governo, O Pedro, ele é muito ocupado. Então, vamos dizer assim, ele praticamente não vai poder estar. Mas foi Mas isso. Mas aí vem estar ela. titular ou suplente Sim. é a mesma coisa, porque o que a Sim. gente representa é a cadeira, Sim, entendeu? Então, isso não pode, inclusive não pode ser feito distinção. sim. Tá? Quem está Não, representa... a minha pergunta era assim, ó, se ao invés de quando for montar o CNDCA, Então, você mas vai colocar o diretor. Mas aí a escolha Mas- do governo. Mas É a essa escolha do entendi. governo Isso. e a outra parte não pode contrapor. Entendi. Entendeu? Assim como o governo não pode contrapor a decisão Sim, da sociedade civil. sim. Entendeu? Então, Sim. É porque eu a pensei, gente colocar pode o ter diretor, a é óbvio opinião, que mas vai não ter pode tempo forçar que aqui, seja né? diferente, porque não cabe. Não, sim, era só Que uma no caso dúvida. dela, Posso ela dar um consegue vir contraponto? representá-la. Mas Né? ela tá Sim, ela os outros sempre não vai conseguem. ter isso, sim. Você me permite dar um contraponto nisso? Ah, sim, pode falar. Porque assim, mesmo sendo o primeiro secretário da Comissão de Deficiência e coordenador da parte de Educação e Esporte, que eu estou junto com ele, e Cultura, o que acontece? Nessa parte de reuniões com o pessoal secretários e tal, tem um pequeno, essa parte de apresentação dos diretores, Isso. eu estava vendo o que acontece, tem uma pequena falha, literalmente tem uma pequena falha. O que acontece? Não tem em Mongaguá uma diretoria própria dentro dos conselhos, entre a bancada organizadora, todo mundo da mesa diretora e os coordenadores de cada comissão. Sim. Para quê? Para representar junto com os secretários. Então, o que acontece? Dentro dos conselhos, independente
do que eu faço parte, de vocês, da mulher, do idoso, o que que eles explanam sobre diretoria disso? É o quê? Presidente e vice, no caso, o primeiro secretário e o coordenador, independente da comissão que faça parte, né, no caso. Eu tenho a parte, eu sou coordenador da parte que mexe com educação, cultura, esporte e lazer. Então, no meu caso, se acontecer alguma coisa diferente a vocês e a pessoa com deficiência, quem que faz parte da comissão diretora? É, no caso, o Pedro, Sim. o vice e o primeiro secretário do Pedro, dentro da cultura. Sim. Se envolve vocês, diretora, presidente, vice, primeiro secretário e a pessoa que faz parte da comissão, o coordenador da comissão. Sim. E o prefeito junto do pessoal do governo. Esse que é o problema, porque não existe um cargo exatamente de diretor dentro dos conselhos. Porque como não é uma coisa, vamos colocar as palavras em si, como não é uma coisa remunerada, que nem no caso o conselho tutelar, que é uma coisa que é remunerada e o pessoal tem que ter um certo conhecimento, então acontece, infelizmente, não tem um cargo mesmo, tem que ir o diretor tal, não. No caso seria o cargo de diretor, é a diretoria que abrange o pessoal da comissão, da presidência, dos secretários. No caso, não é um cargo para uma pessoa, é uma comissão que se chama diretoria. Eles colocam essa palavra meio que em dúvida, para a gente pegar e pensar, não, tem que ter um diretor. Não, é uma comissão de diretoria, na verdade. Certo. Eu só tenho desculpa para interromper vocês. Não, imagina. Tudo somos. Todos nós estamos aprendendo para a gente chegar. Então vamos lá. Até alinhar, né? Até alinhar, vamos que vamos. Chegamos lá. Vamos chegar. Só mandar. Isso dá continuidade na pauta. A criação do comissão da visita técnica. Aqui. Aí você coloca. Deixa eu só mandar para ela aqui que ela vai fazer alteração, né? Pra gente assim. Vamos entender como é que faz. Então, da visita técnica. Tem 2 também, Você né? pode colocar aí, ó. Então, poderia considerar as outras pastas, sem nomear, dizer, um representante dessa secretaria, um dessa secretaria. Precisa de 2, né, da representação do governo. E não ficar contando só com o que está aqui, porque independente dessas pessoas terem condição de vir hoje ou não, estarem aqui ou não, elas também fazem parte, né, e precisam estar incumbidas das coisas. Né? Então, deveria considerar uma pessoa da saúde, uma pessoa da educação, ou do planejamento e finanças, que são as pastas que não estão presentes hoje representadas, para ir compondo essas comissões. Porque se a gente pega tudo, a gente não consegue fazer nada. Sim, não. E assim como eu tenho muita coisa para cuidar lá, Paulo tem, o Rogério tem lá no esporte, o pessoal da saúde tem, o pessoal da educação tem, das finanças tem. Então, se a gente precisa... E eu estou aqui remunerada, né? Eu estou dentro do horário de trabalho, né? Estou aqui remunerada. Depois eu vou até falar você falou da não remuneração, né? Depois a gente vai comentar isso também. Que é contraditório isso aí também. Sim. Né? Enquanto funcionária pública representante ocupando a cadeira, né, da parte da gestão pública, eu estou aqui remunerada, eles também estão. Eles da sociedade civil que estão aqui. Pois é. E também falei isso, a moça não está aqui, né? Uma ocasião lá na Casa dos Conselhos sobre isso, né? De que, mesmo que não seja no meu horário das 8 às 17, de segunda a sexta, precisa estar disponível para a sociedade. Nesse caso, é mais importante o objetivo do que o meio. Então, essas pessoas essas pastas que não estão aqui presentes, vão precisar indicar isso está no regimento, vão precisar indicar
quais desses, se suplente ou titular, que vão ocupar esses lugares nas comissões. Certo, isso. Coloca ela de. Eu vou ficar. E coloca. Aí vamos ver. Esse Rogério. Eu vou fazer parte. Sair da bolsa. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, a associação que o titular se compromete numa Aí eles vão ter que Uma indicar pasta. outro de uma o dessas aqui suplente para a próxima está comissão. presente, quer participar de uma outra pasta. É de direito? Pode? Pode, não pode. Vão abrir outras pastas, né? Outras comissões. Isso. Aí vão precisar. Então, assim, nessa colocação só eles vão entrar em todas, porque assim, temos 12 pessoas. Os suplentes também podem. Podem, os suplentes. Então, o suplente pode fazer parte. Mesmo aí, vamos supor que esteja o titular aqui, nas comissões, os suplentes, eles outras podem. comissões, é isso? Tá? Também Pode. outras comissões. Vocês são Titulares quantos? também, é isso? Vocês são quantos? Titular pode participar também das Pode. comissões, assim como o suplente. Sim, nas comissões pode. A única coisa que o suplente, ele não tem, como fala, palavra de voto, né? Voto. Na votação, aí é o titular. Mas as comissões podem. Associação. Não, 12, 6. Ainda com 6. Então, a princípio são essas duas, mas pode haver outras comissões, né? E tem conselhos aí que acho que tem 4, 6 comissões, né? A gente é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, das aí que eu sou coordenador. Tem a comissão, se não me engano, acho que é Acessibilidade e Revitalização Urbana, que é a Francilene, que é a segunda secretária comigo. E, deixa eu ver, Saúde. A gente está, se eu não me engano, a gente tem 4 comissões apenas, certo? E assim, até mesmo os suplentes estão fazendo parte. E a André, acho que está na Porque geralmente Cresce. posiciona como Não, assim, titular ou o suplente estar presente. no conselho, o que acontece? Se você for pelo regimento interno, cada conselho tem seu regimento. Se você for pelo regimento interno, o que acontece? O suplente, ele tem voz. Só que Só que ele não tem voto. Como assim suplente não tem voto? Não, se, Não, por ele não é exemplo, considerado o titular voto tá ativo. suplente. Então, o voto não é da pessoa, é da cadeira. Então, o que acontece? O O voto é da titular, cadeira, Só não da tá, pessoa. não, tá no O regimento titular- assim, se o titular tá e o suplente tá, o titular Sim, não é porque participa da o voto é votação. da cadeira. Sim, Quem vota é a exato, mas cadeira. ela quis Que saber pode estar exatamente. sentado esse ou aquele. Exato. Aí teria que Independente. haver um acordo entre o suplente e o titular da cadeira para Exatamente. escolher o voto. E, Tipo assim, ó, o suplente não pode chegar aqui e falar eu quero votar, não. Ele tem que falar com o representante titular da cadeira. Mas Você quer votar em quem? no Ele está. O conselho da suplente gente- vem, não é para ser o porta-voz do titular. no nosso Não, Aí eles conselho, entram num acordo e eu falam, não você tenho é o voz. porta-voz. titular. No Ambas as nosso pessoas conselho, que eu não tenho voto. Digo assim, ocupam a ó, cadeira. porque Então, você mas A sempre se tem- pessoa que está, seja Só titular que ou assim, suplente, ele é presidente- ouviu ele é e presidente deliberou, e ele é primeiro entendeu secretário, aquilo não é? e deliberou se ela é contra ou a favor. Sim, Mas Quem ela que, representa vamos a colocar assim, representatividade quem é da manda- cadeira. sim, sim. A primeira não tem secretária. como um acordo. E A ela única que tem pessoa que que falar não tá tudo vai isso. saber como é que tá rolando. Porque a gente, às vezes, Essa colabora, tem que confusão escolher que tá na tendo. hora, decidir na hora. Essa Mas eu digo assim, ó, o suplente ele veio. Mas Agora, é é uma uma votação. Se tá o suplente, Exatamente. se estão as duas pessoas, Não, só sim. vai haver um voto. Sim, sim, é o titular. Mas Toda vamos votação supor. só pode ter o máximo de 12 votos. Isso foi a Sim. pergunta dela, eu só queria saber Não, quem eu passou. digo- Na assim, verdade, ó. vocês não estão respondendo a minha pergunta, porque a minha pergunta não foi referente a quem tem o direito de voto. A minha pergunta foi referente, ambos, titular e suplente, estão na reunião e tem a pasta de visita técnica, de estudo, se ambos podem participar. Ou seja, uma cadeira só participando com 2 membros. Na A minha comissão. pergunta foi Não, na comissão. Na comissão, Sim. Na mesma comissão. Ele você pode estar em uma comissão Então. agora, o suplente pode estar em outra comissão. Pode. Pode. Isso A minha pode. pergunta é essa. Isso pode, pode. Acontece, esse está sendo até o problema que a gente está Vamos continuar? nessa comissão. Não, vai alinhando, é normal. É. Mas tudo novo. Então, Sim, a gente também
aqui para se alinhar e tirar dúvida, porque se não tirarmos dúvida, vamos Exatamente. começar a fazer coisa errada, mas do mesmo casa jeito vai com dúvida, empurrando. É. E estamos aqui, estamos todos adultos, né? Responsáveis. É de Então, assim, Só vou fazer Adendo. só vou colocar uma historinha, porque sabe que gera dúvida quando é falado que se o titular está, não precisa o suplente estar. Entende? Como que o suplente e o titular não tem entendimento do que acontece? Então, o entendimento, assim, é dúvida, o que gerou. Porque se eu represento uma cadeira e eu sou a titular e ela é a suplente, aí nós combinamos, você vai hoje? Ah, eu vou, então eu não vou porque eu tenho coisa para fazer. Mas aí fica eu presente como titular e ela não porque é suplente. Dá essa sensação. Se corrigir isso, porque suplente é importante tão quanto o titular, então aí faz funcionar ambos dentro do trabalho que a cadeira pede. Não pode ser desmerecido, né? Então a questão não é nem desmerecido, desmerecido é a A forma questão como de trabalhar. fala, isso. Porque aí falta pessoas para trabalhar, se tem o suplente que, você foi titular, então eu não vou. E a verdade não é essa. Tá certo. Não está errado. Eu acho que no regimento fala que o suplente ele pode participar ativamente junto com o Pode. titular. Pode. Pode sim. Mas por ele ser suplente, ele não pode, assim, se ele não puder vir, que nem a Patrícia, né? Ela queria muito estar aqui, só que ela falou, não, Paulo, eu vou levar minha mãe no médico, eu não vou estar. Mas você vai estar lá e você vai passar as informações para mim depois. Sim. Mesmo sabendo que a gente vai colocar algo no grupo. Mas ela queria estar aqui hoje, só que ela não vai poder estar. Sim, sim, bem. Mas o suplente, ele é bem-vindo, ele sempre vai estar... Para funcionar. É Com lógico. certeza. Que é o que eu e minha amiga Sim. estamos aqui tentando Isso. fazer. Vocês estão certos. É. Então, vamos à comissão técnica. A comissão da visita técnica. Vocês Eu duas e- como sociedade civil, né? Não, tem os dois governos. Agora é dois governos. Mas a gente vai criar umas comissões. Aí Isso. Como a senhora chama? visita vai também? O Não, Rogério. Paulo também. Paulinho. Nessa também? Nessa também? De visita? Visita. Por causa que conta lá com Não, a da Cília inscrição. só... Paulo e o Rogério, É, né? visita. Ela não dobrou, né? Paulo e Rogério, né? Paulo Rogério. Paulo e Rogério. Já. Mas criou não uma passou, comissão. chama de Sagitariano também não? Sagitariano. Sagitariano. Vai se aposentar agora em 2027. Em dezembro, né? Depois a gente vai Dezembro. Ele fez formular. aniversário agora, 52 anos. Vai formular Feliz isso. agora, Pra gente já ter, Meus parabéns. Meus parabéns. Aí, assim, essa comissão, pessoal, já existe. Então, assim, ainda não tive propriedade de ler, nem vocês vão ver, consigo jogar lá no grupo para todos Como lerem, sociedade civil. para ajudar, para criar. E a gente vai criando uma coisa, E na comissão da visita legal. técnica, elas duas como sociedade civil. Mas os dois no como futuro, para frente, se necessário a gente fazer uma nova, né, comissão, vamos mudar, vamos colocar outros integrantes, vamos formular, a gente formula. Né? Isso, então, assim, é pra gente ter alguma coisa para começar o ano, já está formada a comissão, tem a mesa formada, senão a gente não consegue deliberar as coisas. Então, fica tudo ali amarrado. Então, é para deliberar. Então, vamos estar formada essa. Depois a gente vai se acertando, corrigindo, vamos que vamos. Vamos lá. Aí tem agora sobre, ainda fechou as comissões, né? E o calendário anual agora, vamos para o calendário anual das reuniões de 2026. Eu imprimi o calendário que a Natália me enviou. Ela colocou também sobre o Google, né? Está no Google lá. E tem assim, o nosso calendário, a data, está no dia de quinta-feira, né? Na segunda semana. Na segunda semana da quinta-feira, às 10 da manhã. Tá bom esse horário para todos? Gostaria de pedir a redução do horário porque a gente já marcou às 10, já começou às 10h30. Para quem trabalha, principalmente na repartição pública, só vai pago. Porque eles são vencidos por questão de almoço, de ponto, de horário. Eu queria pedir antes, porque a gente sabe marcar às 10, muitos não é nem que não consegue chegar a 10 em ponto ou se atrasa. Eu queria, pode ser no mesmo dia, se todo mundo concordar, mas reduzir o horário para as 9h30 ou 9 horas, porque senão ou vai fazer correndo, ou chegar atrasado e atrapalhar o movimento.
9 horas. Ou 9h30 para horas, começar ou às também, 10, né? porque E sempre tem esse aquele atraso, mês essa com- tolerância. É melhor deixar mais cedo, vocês acham? Porque É. assim, nessa data não tem ninguém aqui. Porque lá mesmo 2 carros, só tem o Porque assim, o CMDCA. esse horário das quinta-feira. 10 sempre tem, a gente sempre espera uns 15 minutos. Aí eu entendi a pergunta do Vitor. Sim, a gente Começar marca mais- antes, sabendo marcar que mais talvez cedo, comece vai a- começar. Era melhor deixar às Isso. 9, porque se precisar esticar mais, começaria 9h30. Esticando assim ao extremo, Isso, entendeu? Era até Coloca como primeira chamada às 9. 9, segunda Isso. chamada às 9h15, É, terceira chamada às 9h. sim. Exato. Provavelmente vai chamar. Pessoal, Primeiro pessoal, só um adendo que eu queria, só que é o presidente, não é? Eu estava vendo no regimento da Casa dos Conselhos, tem uma coisa que infelizmente nenhuma das gestões fizeram dentro de todas as casas, dentro de todos os conselhos. O que é? Tem um documento que nunca foi utilizado e eu fui atrás disso. Que é o quê? É um documento que dá para acatar o que você está pedindo, que é o quê? É um documento de prévia dispensa. Ou seja, você trabalha em partição pública. Esse documento, você vem para a casa do conselho, a própria presidente solicita para o dia esse documento e você tem uma dispensa no exato momento, se eu não me engano, são 5 minutos antes e 5 minutos depois da reunião, que seria o equivalente da tempo de você sair da casa do conselho, sair da reunião e voltar para o coisa. Seria uma sugestão que eu também vou ver com os outros conselhos, porque eu sei que como o pessoal da repartição pública, o pessoal que trabalha mesmo, certo assim, espero que vocês entendam o que eu digo, o pessoal que trabalha em repartição pública, tem esse problema de horário para não ter problema, porque esse negócio de bater ponto, eu digo até por causa da minha mãe, que ela é funcionária pública. Ela só não entrou para nenhum dos conselhos como representante por causa, literalmente, desse horário de chegar, não, eu tenho que trabalhar e tal. Eu queria saber de vocês, se por um acaso vocês concordariam logo no começo do ano, agora 2026, a gente ver isso, verificar isso, de ver esse documento. Que Mas seria em bom relação a um funcionário público, a gente não precisa da dispensa. A gente está aqui trabalhando. Não, sim, mas eu digo... Quem precisa da sociedade civil. Quem trabalha, que Mas precisa... ela vai Porque- saber explicar para você Porque exatamente o que é igual, só complementar, é igual quando você é intimado, convocado a fazer a eleição, entendeu? O patrão, qualquer que seja, não pode negar que você está ali, porque você está fazendo um trabalho muito importante para a sociedade. Então, mas para a gente que está aqui, você não precisa pedir nenhuma dispensa, porque eu bati meu ponto às 8, e se eu sair daqui às 2 da tarde, eu vou fazer o almoço das 2 às 3 e tá tudo certo, porque eu estava aqui, Mas não está é toda a na ata. repartição assim, na saúde eu posso. A saúde, mas- os documentos mostrando isso Você aí, não pode pedir uma dispensa lá. Ah, não, É dispensa não é isso, você vai necessário, é um assinar. combinado. Sim. É porque no caso dele, ele não entrou como indicação do governo, ele entrou como sociedade civil. Então, no caso dele é um pouquinho diferente, porque Ah, assim, aí sim. é Foi o que eu disse. Funcionário público não nesses precisa, casos, porque a gente está aqui sim. trabalhando. por causa da indicação do governo, no caso, enquanto representante. Sim, Mas sim. no caso dele, como em outros conselhos, tem também representantes da sociedade civil que estão... Que são funcionários Isso, públicos, mas não estão trabalhando nesse momento. isso. Tá certo, aí precisa da dispensa. Não adianta porque eles não aceitam, eu tava vendo isso, não aceitam. Tem que ter um documento avisando que ele esteve comparecendo na reunião tal, não sei o que, no dia tal, horário tal. Aí acontece, aí no documento fala Fechou, então. da possibilidade de 5 a 10 antes e 5 a 10 depois, que dá tempo dele de trânsito. Aquela primeira reunião, você pegou o documento? Sim. É que nem Não sei falou no se- começo, ele acaba alterando o horário de almoço dele, altera E tudo, dos né? demais também, né? Sim, não é interesse meu, entendeu? É porque é lógico. Sim, Porque é. às vezes a gente Muito sabe que tarde. pode acabar uma reunião em 1 hora, não É. gostaria, ou às vezes pode demorar 3, 4 horas e a gente. Em relação ao período da reunião, é constado em lei que tem que ter um período mínimo de começo e término, né? 2 horas. Mesmo que os conteúdos que venham na ata tem que ter um tempo de diálogo sobre assuntos diversos. E com relação à questão do horário, eu acho que até para quem é do governo, essa questão do horário eu acho que também implica, por mais que você está ali à disposição, você sabe que vai ter que vir para a reunião, por exemplo, a gente entra no equipamento às 8, aí você sabe que vai vir às 10, às 10 para a reunião. Nessas 2 horas pode acontecer alguma coisa que você não vai Exato. conseguir para as 10. Isso mesmo. Até, um exemplo, o Paulo Já trabalhar aconteceu na abordagem. isso.
não sei na educação e na cultura como que é o programa de vocês, mas enquanto conselho, às vezes eu me programo para vir na reunião das 10. E aí, 9h30 chega uma demanda que eu não consigo sair. Então, se programando para mais cedo, a gente já chega, bate o ponto que tem que bater, faz o que tem que fazer e já vem para a reunião. Acho que fica mais certo. Eu acho. Isso Minimiza. aconteceu comigo numa abordagem que eu achei que ia ser rápida, ela foi demorada, mais de 2 horas, e aí eu não vim na reunião. Aí eu avisei o grupo que eu não ia poder participar. Porque tem abordagem que é assim, não demora tanto, tem umas que demoram, né? A gente não sabe, né? Nunca sabe. Então, vocês acham, todos aqui, levantar a mão, vamos fazer a votação aí, permanece no mesmo dia, só muda o horário. Às 9 tá todo mundo. Sim. Acho que para as 9 vai começar às 9h15. Mais 9h15. mais 9h30, não Né? mais. 9h15, aí faz a segunda chamada, assim, 9 horas tá aqui, faz a primeira chamada, vamos aguardar um pouquinho até 9h15, Segunda para a gente chamada. conseguir entrar nas pautas. Em janeiro, a educação 100% vai estar de férias e o esporte 90% vai estar de férias também. Em janeiro. Mas aí dá para ver o suplente, você não vê o férias titular, também. vê o suplente. Eu acho que tem essa comunicação. Né? Então, Aí é... é a mesma situação, né? Eles estão de férias juntos que eu. Mas será comunicado. Mas férias até o dia 20. Janeiro, segunda Educação, Vai janeiro, ser esporte, Vai nem ter todos. a- Então eu falei 90% também vão vai pegar ser no férias. dia 8. Dia 8 de janeiro, então. 8 de Seria janeiro. bom você pegar esse Essa calendário de já vocês de vi esporte, assim, só pedir uma autorizaçãozinha aqui do diretor de vocês, porque quem é do esporte que está em todos os conselhos, pra gente ter mais ou menos uma noção, porque do caminhar, Não pode. certo? A gente tem que sair Não é esse tipo, plano tal, tal do Porque eu esporte. tô trabalhando, como é que eu vou ver que eu tô de férias? Se for poder Não participar, pode. seria uma boa conversa dessa, que nem a parte do esporte está É, que comigo, é nessa... certo? Mas o nosso conselho. Então, que nem, eu não sei, acho que é o repórterzão, né, que é a Secretaria de Esporte, não é? Não, é aqui na Seduc, aqui na. Ah, é nesse noite? Ah, eu não sabia Bom, disso. É isso que eu ia falar, então vai ter esse conflito de dias e horários também. dias e Só que horários. temos que participar de outros conselhos também. sim, Não, então aqui o nosso, não. Acontece por causa disso. Aqui tem escala de todos, Ah, tá? sim. Na Aqui quinta tem é só só gente. gente. Então, assim, Tudo nós de bem. quinta-feira só tem um CMDCA que eu vi aqui na escala. O dia também que poderia ser também acontecer a reunião, de terça-feira que eu vejo aqui Isso. tem CMAS, mas é 1h30 da tarde. Os outros também é 2 horas da tarde, tem uma que é 6 da tarde, então parte da manhã não tem ninguém. Mas de quinta-feira só tem o CMDCA. É o dia 8 de janeiro, você está falando 8 isso? de janeiro. É, segunda, quinta. O nosso é dia É. 4, né? O primeiro nosso é dia 4 de fevereiro. Eu também Fevereiro. era, também era suplente. Dia 4 é Dia quatro. domingo. Não, 4 de fevereiro está dizendo, 4 de fevereiro. Aí em fevereiro? É o nosso. Não, então Qual é a o gente... próximo assunto? Não, em relação Acho que está no grupo. à reunião, não só a questão da data e do O horário. calendário da conferência. Gostaria que voltasse a ser online. Quem serve presencialmente, porque é híbrido, né, na verdade. Porque funciona muito bem e possibilita que as pessoas estejam mais presentes nesse sentido. E na gestão passada eu também fazia parte e funcionava muito bem, nos conselhos também funciona muito bem. Então, eu preciso ver essa pauta com a Natália, no caso, na casa do conselho, porque isso foi tirado de todos. Foi tirado Isso, por tá? causa que o menino lá saiu e ele que fazia essa parte de programação, de abertura de link, que era o Thiago. Na verdade, essa parte digital todinha interrompeu por causa disso, porque ele não tá mais. Nenhum conselho participa mais, não é gravado no YouTube e lançado todas as reuniões. Até mesmo para teve outros apontamentos aí, referente ao vivo, online, que tipo, pessoas acessavam e estava denegrindo imagem de outros conselheiros, então foi alguns pontos que trouxeram. Não tem propriedade disso ainda. Então, assim, aí eu vou ver, eu interajo de documentação, porque não está acontecendo, porque tudo é novo para nós. Então, eu estou inteirando de pouquinho em pouquinho referente a isso. Mas referente às transmissões, todos os conselhos não fazem. Como está sendo agora, gravado e lançado no YouTube. Então, a pessoa que quiser saber do conteúdo, quiser que está acontecendo na discussão, ele vai entrar, acessar o YouTube e vai saber eu do não que quero está que falando. conste em ata, eu estou pedindo Estou para que escrevendo vote aqui. porque funciona. Sim. Sim, sim, sim.
vou buscar e aí eu vou dar reunião na próxima reunião, tem umas propriedades para falar, para dar a resposta. Realmente, se tem possibilidade de voltar. Porque viabilizava bastante. Só uma pergunta, alguém aqui tem algum problema de divulgação de imagem? Não. Eu não. Você pedindo uma opinião honesta, alguém aqui tem problema com divulgação de imagem? Não, até porque se fosse assim, então não podia nem tentar. Porque é o seguinte, o problema que teve referente a todos os conselhos, no caso de vídeo no YouTube, da Casa do Conselho, foi por causa do artigo 214 na Lei Penal, que é o seguinte, da divulgação de imagem, referente à criança, e eles começaram a utilizar isso nos conselhos. Por quê? Falando da abuso de imagem, abuso disso, abuso daquilo, tipo, de demonstrar a imagem, a pessoa se sentir ressentida e querer processar. Mas é um órgão público. Né? É órgão público, funcionário público no exercício da função, ele pode ser... O CLA pouco faz, o CLA pouco está fazendo a utilização disso para não deixar de divulgar as coisas dentro da escola. O pai não pode entrar. É por isso que eu quero dizer. Tem alguns órgãos dentro da prefeitura que, por causa do problema de liberação de imagem, não estão querendo ou fazer a gravação. E isso, infelizmente, acaba ocorrendo dentro do conselho. Isso foi uma coisa que eu descobri na época que estava que era até o primeiro secretário do conselho da Importância das Necessidades Especiais. Por isso que pararam. Entendeu? O que acontece? Tem que ser uma reunião, literalmente, não tem só assim, contra o referente conselho, à criança mas... dentro da escola, as imagens já cabe ao conselho tutelar, já Exatamente. é outro requisito, outros artigos, porque não pode mesmo. Para você liberar uma imagem de uma criança, o pai tem que assinar uma documentação, tem que liberar, então é outro contexto. Referente aqui, são todos servidores, né? Então, assim, é um órgão público e a lei permite referente a isso. Até mesmo que eu todo mundo ciente que está sendo gravado. Sendo que até eu mesmo me disponibilizei de arcar com essa parte, porque eu sei mexer com YouTube, eu sei mexer com essas coisas, eu me disponibilizei com o pessoal, até com a Natália, certo? De fazer isso. Ela falou, não, tem que ver com todos os conselhos, tem que falar com os presidentes, vice-presidentes, primeiros secretários. Então, aí essa parte, como ela já fez um apontamento aí, vamos buscar a documentação, vamos lançando lá no grupo para vocês, se vocês tiverem também, lança lá, manda para mim também. O judiciário é distinto dos outros conselhos em qualquer decisão que se tomar em relação ao exercício. Não precisa ser porque o conselho de outras classes foi coletivo, foi votação. Não. Cada conselho tem independente. Então, todo mundo de acordo? Às 9, horário da reunião? Sim. Ficando um pouquinho acima de 15? Então, fechou o calendário anual, tá? Só vou confirmar, igual ele citou aí do calendário deles, que se janeiro, por causa das férias aí, se vai ter outro apontamento também que eu vou marcar aqui para a gente trazer se janeiro tem essa reunião ou não, para não atrapalhar, né? As férias. Acho que a maioria é em fevereiro, né? Sim. Então. Antes do carnaval, isso. Antes do carnaval e depois de quarta-feira de cinza. Justificativa, né? De estar faltando o titular. Sim, eu vou dar uma buscada no departamento de vocês, que manda para nós, né? Parte do departamento de cada um, porque vamos supor, a maioria fala que está de férias. Não vai ter código, né? Então, assim, a gente pode fazer de janeiro não ter reunião, não descer reunião por causa, né? Só a partir de Acho que fevereiro. na última reunião que estava, disseram que não sei qual foi a pasta que não ia ter realmente em janeiro, por causa disso. No viajando, família, pais, crianças. Vamos colocar também esse apontamento para a gente trazer e se não... É o tempo também da gente estudar, buscar mais informação e em fevereiro vamos voltar, já tem propriedade nos assuntos. Isso. Tá bom? A leitura da alteração do regimento interno. Eu pedi essa leitura, não vamos conseguir fazer a leitura, eu vou pedir para vocês depois. É importante ler o regimento, trazer as pautas que vocês identificaram que precisa ser mudado. Um dos conteúdos, umas pautas, eu marquei, fiz a marcação aqui, porque não bate com a lei, não bate com algumas coisas, não bate com o comanda, está faltando na verdade, tá? Então, assim, algumas alterações
Eu vou citar algumas alterações, alguns artigos que eu vi. Eu peço que vocês leiam esses artigos junto com a lei do município e o CONANDA, tá? Que é o CONANDA que é a diretriz, tanto para a criação da lei referente à criança e adolescente, como do regimento interno. Então, tem alguns artigos, igual o artigo 3, que fala do endereço, que agora estamos no novo endereço, né, da casa do conselho, e as reuniões do CMDCA é aqui, nesse novo endereço. A alteração da quantidade de conselheiros, lá fala que é 16, ainda no regimento interno, e agora são 12, tá? E de suplente também, não tem colocando quantos suplentes, então está bem vaga as informações referentes a isso. No artigo 7, fala sobre as eleições, que antes era a sociedade civil é representada pelas ONGs, né? Pela OSCs. E na bancada, cada OSC se candidataria ali e eles mesmos votaram entre si. Agora não, agora a sociedade civil é eleição, então não está no regimento interno também essa pauta. Então tem que fazer essa mudança. Agora tem outros classificadores, como entra os OSC, a mãe, os trabalhadores, como entramos agora através desses classificadores. Rodrigo, uma sugestão. Foi montada a comissão de legislação já? Sim. Foi? Então, assim, na verdade, a incumbência de quem é da comissão de legislação é que tem que fazer essas alterações. Lógico que você está apontando algumas coisas, mas eu acho que para não... para tipo assim, não ficar todo mundo à disposição só disso, porque tem várias outras demandas, a comissão de legislação poderia se debruçar, porque o regimento interno é algo que tem que ser prioridade para ser alterado, pelo menos para o começo do ano. Então, eles se debruçarem, trazer para os demais do colegiado as alterações, uma dessas que você já apontou, e fazer as alterações, trazer para o colegiado, pontuar o que foi alterado e vocês discutirem sobre isso até mesmo no grupo. Por quê? Se não espera a próxima reunião que vai ser em fevereiro, aí discute-se o que vai ser, aí vai para março, aí se tiver mais alguma alteração para outra, aí vocês vão, só vai acabar o mandato e vocês vão terminar de fazer o regimento. Eu acho que a comissão tinha que se debruçar, faz as alterações, dialoga entre eles, passa para os demais colegiados, já alinha no grupo para a próxima reunião só aprovar. Eu acho que fica mais fácil, vocês vão ter tempo para isso, como não vai ter em janeiro. É porque, assim, você lendo e relendo, a gente vê que tem, pode fazer alterações, né? Tem artigos tem aí, algumas, você pode mudar. Sim. Né? Você já apontou e quer saber outra Só trazer, né? Então, esse mês de janeiro é um isso, mês para a né? gente poder fazer essa A gente leitura. pode então marcar que não É tem uma lição de casa, né? Mandar para todos do grupo, Isso. quem quiser pontuar alguma coisa, mas eu acho que a comissão se juntar realmente para poder... Então vamos fazer isso, a ideia é legal, né? Porque, como você falou, o que manda é o CONANDA, que está lá. Sim. O nacional, que está no... Né? Isso. Então, Até mesmo na eleição, através como teve, né, a formação da mesa, na reunião anterior. Eu acho que a última mudança que fez foi a Maísa, né? Foi. A Maísa. Algumas Foi, alterações, né? não, no regimento não, ela fez Não? só na lei municipal, então Não. precisa ajustar agora o regimento para poder ficar em consonância os dois. Ah, sim. Esse aqui é do CONANDA, tá? No regimento, no artigo 14 também, ele não fala da... Vou pedir para a Eduarda dar uma lida. Esse aqui é do regimento interno nosso, 14, que fala da coordenação. Artigo 14. Para a coordenação de suas atividades, o CMDCA elegerá uma diretoria composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário e um primeiro secretário, os quais serão escolhidos por seus pares, logo na primeira sessão do colegiado, com um mandato de 2 anos. Nos 60 dias que antecederão o término do mandato dos conselheiros eleitos como membros da diretoria, esta providenciará
em nova eleição que deverá realizar-se na segunda quinzena do mês que antecede ao término do mandato da mesa. Só esse? Essa parte, é. Aí, no primeiro 14, ele só fala isso, bem vago, e não fala a distinção de que deve ser Só na lei ocorrida. orgânica municipal que fala que tem que ser alternado. Fala que a formação da presidência secretária tem que ser alternada entre sociedade civil e É, governo. tem que Tá ser na lei. paritário, não é Sim. isso? Sim. Então, nesse da lei, no mesmo parágrafo, não havia escrito também, da mesma forma que está escrito Não, aqui. na lei municipal tem. Eu li onde está escrito Então, que tem tem que ser só alternado. Mas aí é só a gente uma colocar no regimento Aí interno. lá no Conanda, ele é bem mais. Mas extenso. Ele fala, a diretriz é certa, vamos supor, sem corte algum, né? Não teve nenhum corte. Os conselhos dos dois direitos da criança e do adolescente deverão elaborar um regimento interno que define o funcionamento do órgão, prevendo, dentre outros, os seguintes itens. A estrutura funcional mínima composta por plenário, presidência, comissões e secretaria, definindo suas respectivas atribuições. B. A forma de escolha dos membros da presidência do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, assegurando a alternância entre representantes do governo e da sociedade civil organizada. Essa parte, só tem muitas informações, não vou ficar aqui. Então, aqui é bem claro que tem que ter essa alternância de governo e sociedade civil. Então, como ficou aí a diretoria aguardando, a gente, né, se alinhar com isso e aguardando para essa próxima reunião, finalizar a mesa. Como não chegou mais nenhum representante, Vamos jogar para Eu posso dar um adendo de como que foi a nossa reunião pra gente, nossa elaboração de mesa? Assim, o pessoal que já estava, certo? Acho que, se não me engano, foi uma pessoa só que faltou quando teve o nosso empossamento e a nossa reunião. Acontece que todas as pessoas que estavam, a gente já organizou de acordo com quem estava no momento. Por quê? Porque eu sei que tem que ter um consenso de todo mundo, certo? Tá no regimento isso que não tá no consenso de todo mundo. A princípio, para começo dos trabalhos, como era só nós mesmos que estávamos ali, a gente foi organizando quem que era o presidente, vice, primeiro e segundo. E depois já fomos colocando cada responsável, certo? Por cada comissão. Por quê? Para quando chegasse na próxima reunião, quem foi, ali, dos principais eleitos, reorganizava tudo, porque pode ser feito isso. Existe dentro do conselho, existe uma reorganização que pode ser pautada, votada e depois mandada para cada dos conselhos para reorganizar. Como se fosse uma retificação, é que nem se fosse uma retificação de lei. Você faz o documento, tudo, com quem está a princípio, e depois você pede uma retificação organizadora. Que aí acontece, quem estava disposto mesmo, dos fixos, dos titulares, a fazer parte das comissões, aí você pode retificar. É o que acontece dentro da lei, no caso das leis, no caso de retificação. Vocês podem fazer isso. Está dentro da lei municipal, federal e estadual. Organização prévia e depois retificação. não, então entendo essa sua colocação sua, mas assim, o regimento já diz outra formalidade, vamos supor. Que é bem claro para a formação tem que ter quórum, que é uma deficiência que já estava ocorrendo, né? Existe um processo aí, judicial referente, por isso foi citado o executivo, ele colocasse seus representantes e ele fizesse parte. Assim, aqui é bem claro no regimento também, que ele diz que a falta injustificada, e a partir de 3 faltas, é representada tanto no Ministério Público quanto por Executivo. Então, aí quem vai fazer os procedimentos administrativos vai ser ele. Então, assim, teve um momento, teve a primeira reunião e não teve presença aí do governo. Então, na segunda reunião, colocamos no grupo, informamos lá, mas até o momento nem justificativas também esteve aqui presente. E por causa desse apontamento, não estão conseguindo fechar a diretoria da mesa. Mas a respeito disso, eu mandei a lei no grupo que fala que tem que ter alternância. Só não diz como é essa alternância. A gente poderia colocar no regimento interno a alternância ser 2 anos só sociedade civil e os outros 2 governo,
ou um de cada. Só fala que tem que ser alternado. Como? Aí a gente pode regularizar. Então, aqui no Conanda, por isso eu falo, no Conanda ele é bem claro, ele é bem Sim, claro, tem que ser específico, fala de dois e pode ser de um em uma, mas aqui no regimento já está em 2 em 2, fica em 2 em 2, até mesmo para a pessoa, eu vejo assim, para a pessoa também que pegar a diretoria, em um ano está acabando, você não fez nada. Sim. Então, ela primeiro tem 2 anos para ela se inteirar com propriedade e fazer alguma coisa dentro desse governo dela. Né? Então, assim, a pessoa, estou entrando agora, então, assim, estou ainda me adequando, pegando informação, estudando sobre leis, então, assim, no momento que agora eu vou, aí acabou já, vamos andar. Então, assim, eu acho pouco. Então, por mim, continuaria, assim, né, 2 anos para cada, mas ele não falaria se da alternância é referente do governo na mesa, né? Que era bem vago lá na lei do município, no regimento interno, que o Conanda já deixa bem claro. Então, o que vocês do governo, Paulo, Heloísa e Rogério, Concordo. vocês acham que fecharia aqui entre a gente, entre vocês três, vocês, Ficar ouvindo o presidente? CNIDPD, É, eu concordo. A gente poderia não afirmar, não confirmar, deixaria mas já deixar alinhado para a próxima alinhado, reunião. né? Mas não Mesmo- tem a convocação do governo para estar presente ao CNDCA, então é o que ela havia mencionado. Faz uma solicitação, já que não estava presente, então ele foi colocado, por exemplo, da saúde, que aqui não está. Aí vai para uma pasta. E aí a gente dá continuidade, porque a gente tem que resolver, não é? E aí, como o governo foi convidado a vir e não está, ele também pode ser notificado. Então, foi colocado lá Não é disso que ela está falando, tio Vida. Ela está falando se para terminar a composição da mesa. Porque Tá, temos mas- mais pessoas do governo aqui hoje do que é necessário. Entendeu? Por isso que eu logo Mais no começo um, eu né? perguntei. Né? Precisava de 4, né? Por causa que são 6, então Do seria uma. Não, titular. Sim, é. Titular ou Sim, suplente. sim. Se tivesse 4 do governo, já conseguiria votar. Mas Para aí ele tá seria a falando, maioria. Coloca o da saúde. Aí vai lá, manda E a você vê. notificação para ele, Mas se eu não também estou representar. entendendo a pergunta, Não, mas na mas composição assim, da mesa não tem o suplente. Não é disso que está sendo falado? Não, peraí. Tem o presidente, o vice-presidente está escolhido. O primeiro secretário está escolhido. Está faltando um segundo secretário. Não, primeiro Não, falta o isso, vice-presidente está isso. escolhido, o vice-presidente É do precisa governo. ser escolhido, que tem que ser do governo, e Isso. falta o segundo secretário também, que seria do governo. Isso. Certo? Isso. Então, nisso não tem suplente. Não. Então, Não. O que eu quis dizer é que do governo, se tivesse 4 aqui representando, independente se é titular ou suplente, já conseguiria fazer a votação para quem vai ficar de vice e quem vai ficar de segundo secretário. É isso que eu disse. Independente de ser titular ou É igual suplente. você, tá, mas você é suplente. só porque você não pode. tem Concordo. Não, Mas mas é o quórum não vai O ter quórum sim. do governo para poder votar entre governo. Mas está Isso na escrito que é o primeira quórum do reunião. governo ou está escrito que é o quórum do conselho? Do governo. Do Porque governo. o governo vota em governo, Sociedade civil vota em sociedade. Um exemplo. Mas tem que haver o quórum no E contexto mais uma geral. vez não tem. Não. 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 Não No precisa. governo é Votação. eles. Sociedade civil, sociedade civil. Um exemplo, na primeira Não tem reunião como, teve a mas se tiver votação para a presidência e primeiro secretário. Então a sociedade Por isso que a gente civil faz assim, votou em porque a sociedade sociedade civil para os civil representantes. E no caso do vice-presidente e do segundo secretário, o governo faz essa votação. Então precisa ter o quórum do governo para poder fazer essa votação entre o governo. Entendeu? Foi assim, na primeira reunião tava o Paulo, a Patrícia, né? Aí ela chegou, então ficou os 3. A gente, na hora da conversa, até sugeriu, por que não fica o Paulo de primeiro e a Patrícia de vice, de primeiro secretário e o Paulo de vice-presidente? Na hora, a Patrícia falou que não achava justo e todo mundo concordou, né? Que todos, vai que alguém queria da saúde, do governo, queria estar e, como não estava na reunião, não podia, a gente concordou. E ficou acordado para hoje. Porém, hoje, mais uma vez, independente do motivo, nós entendemos e respeitamos, porém, todavia, não tem como toda reunião acontecer isso, precisa ter 4. Se toda reunião acontecer isso, a gente nunca vai conseguir fechar. Então, assim, a gente podia resolver com quem está aqui. Se a gente não for ficar pensando, mas eu não posso, porque esse o outro, não, mas ele não veio lá. Não, mas a questão não é de pensar no outro, a questão é de não ter quórum entre eles. Não Eles não tem têm. Entendeu? Sim, eu tô justificando, explicando pra ela, não tava na primeira, não tava, você viu? Aí a gente até falou na hora, aí chegou ela. Só que também ficou faltando um, porque só tava em 3. Hoje tá 3 de novo. Eu acho que é assim, ó, Adri, eu vou dar uma outra sugestão.
comunicar, porque assim, 3 faltas consecutivas, Isso. a representação, então já tem Isso, 2. falando. Educação, saúde, planejamento, vou falar para vocês. É triste, porque são 3 departamentos essenciais, não que os outros não sejam, são todos importantíssimos. Mas em se tratar de criança e adolescente, educação e saúde não está representando no CNDC ao fim. Né? Planejamento também, por quê? Já daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer o quê? O plano de ação para 2027. E planejamento tem que estar aqui, por quê? Nós fizemos plano de ação 2 anos, não foi utilizado o fundo, por quê? Por causa que o planejamento não ensina pra gente qual é o fluxo de solicitação desse fundo. Então, assim, se o planejamento não tiver, educação e saúde não tiver, na próxima reunião é a representação deles. Então, eu acho que é importante fazer essa comunicação para os departamentos. Ó, já tem 2 reuniões, na próxima, se não tiver representação. Porque senão vai virar bagunça mais uma vez. Infelizmente, isso só vai se arrastando. E é triste, porque um novo colegiado, com muitas coisas para fazer, muitos ajustes, e se não tiver o governo aqui, vai ser difícil. Muito difícil. Essa semana foi a mesma coisa que eu fiz, que nem eu sou o primeiro secretário da minha comissão. A primeira coisa que eu fiz, eu fui só coletar informação com ela lá no Departamento de Cultura, certo? Por quê? Não foi uma coisa oficial, foi uma coisa extraoficial. Então, o que acontece? É uma coisa que eu posso só para coletar, só para saber como que está o desenvolvimento. Por isso que eu falei, já elabora o bom da lei, que assim, vocês podem elaborar já a mesa de vocês. E por isso que existe a retificação, porque, que nem ela falou, a gente já vai entrar em 2026. Sim. Quase nenhum conselho tem o quê? Planejamento. Já vamos entrar e já vai ficar defasagem. Pessoal da educação, pessoal da saúde. É uma coisa que eu estou correndo atrás até com o pessoal do meu conselho. Então, a gente tem que entrar em conjunto. Então, Adriana, uma sugestão minha. Estamos em 3 aqui. A gente pode alinhar nós 3 e aí faz uma retificação na próxima reunião. Né? Para não ter que aguardar, porque vai que na próxima reunião não tenha também quórum aí. Vai ficar sempre. Entendeu? Não, aí vai ser judicial, porque assim. Isso, aí entra o que a senhora falou. 3 faltas justificadas, já vai para. Já não tem mais. Assim, eu trabalhei 8 anos no Conselho Tutelar. A Samara está aí antes da Samara chegar. Eu sou muito certa com as minhas coisas. Eu sou muito chata. A Adriana é chata. Eu sou chata nisso. Ela conhece que eu sou chata. Se eu falo para você que eu estou ali, eu vou estar ali. Se não der para mim, eu vou entrar em contato com o senhor. Não acontece previsto como acontece para qualquer um. Então, a gente tem que ser responsável, porque se outras não é a minha vida. São outras vidas. Trabalhar com criança é uma coisa. Ela falou criança para mim, eu vou com. Eu vou para cima. Eu vou para cima. Então, assim, a gente conhece uma demanda, essa dificuldade. Eu conheço a demanda da criança e do adolescente. Por isso, eu poderia ter me inscrevido em qualquer outro conselho. Eu conheço a demanda da criança e adolescente. Eu sei que muitas coisas não iam para frente. A gente ficava esperando o CMDCA, porque a gente vai ter um limite. Outra parte é o CMDCA. Então, assim, cada um, né, vai no seu quadrado, nos seus direitos. Então, aqui pode criar políticas públicas, desenvolver o nosso município referente à criança e adolescente no esporte, no social, na cultura, em todos os aspectos, até na deficiência. É tudo criança, gente. É criança, é o futuro do nosso município. Né? Falar do nosso Brasil, mas do nosso município, são as crianças aqui. E o que nós temos hoje? O que nossas crianças têm hoje? Que políticas públicas foram criadas dentro do nosso município diante desse órgão aqui, do CMDCA? Nenhuma. E a maior briga que eu vinha para as mesas, você procurar a mesa como representante, eu brigava, que eu falei, e aí, vamos fazer. E não fazia. E não é falta de informação, né, Dri? Porque assim, o Conselho disponibiliza semestralmente as estatísticas de demanda do Conselho. Né? Tá aí disponível no site da Prefeitura. A gente faz essa questão. Foi uma das nossas últimas 2 gestões do Conselho, foi uma prioridade, a estatística. A Adriana não deixa mentir, que eu brigava com os conselheiros para a gente poder fazer. Por quê? Em posse das estatísticas do Conselho, o CMDCA tem como fazer muita coisa. Tem um pouquinho de... Porque todos nós aqui estamos inseridos dentro da comunidade, dentro da nossa cidade, estamos em contato com as crianças e adolescentes. Mas a minha demanda
enquanto conselho é uma, na cultura é outra completamente diferente, no social nem se fala, no esporte outra, mas são todas o quê? As mesmas crianças, então a gente precisa se unir para poder fazer o quê? Andar, funcionar, e assim, tem dados não faltam, só que a gente precisa se debruçar em cima desses dados e começar a conversar sobre eles. Sim. E trazer, igual a estatística do conselho, no mês que vem, mês que vem já vem a estatística. Então, assim, diante dessa estatística que veio do anual aí, acho que semestral ainda anual. Não, eu vou fazer o anual agora, eu já tenho a do primeiro semestre, que eu entreguei no meio do ano, e agora no fim do ano eu entrego a do ano inteiro e a do segundo semestre. Só que tem uma comparativa de 2020 que está no site da prefeitura, 20, 21, 22, 23 e 24. O comparativo dos 4 anos. Aí você vê a importância, a saúde aqui. Minha mortalidade infantil. O que eu tenho de adolescente grave. Muito. Que não entra. Então, assim, eu tenho uma demanda de mim, tá fervendo. Então, assim, tem uma demanda que eu falo, quero a saúde aqui. Educação, que a gente tem um índice muito alto. De criança então, assim, sem apoio. Sem apoio, criança vítima de abuso. Então, Creche. suicídio. Então, assim, saúde, cadê? Tem uma demanda muito grande. A gente tem um protocolo de enfrentamento. Foi criado, eu ainda estava lá, de enfrentamento. Será que todas as políticas estão agregando, estão se respondendo, estão ali vivendo aquilo? Porque existe um comitê. E esse comitê? Então, assim, quando traz isso, assim, será que eles estão fazendo alguma coisa? Porque criamos protocolo, será que todos estão abraçando, estão tendo a mesma visão, né, disso? Porque assim, são a mesma família que eu atendo, você atende, ele atende, é a mesma família. É a mesma família. E que demanda a gente está inserindo, que demanda a gente está tendo dessa família, o que a gente está podendo desenvolver dessa família, que amanhã ela possa andar com as suas próprias pernas, né? Essas violações. Cada família tem coisa, gente, vocês não têm noção. São muitas. Vocês não têm noção alguns que na rede têm noção, mas coisas que eu falei, meu Deus, existe isso. Então, assim, isso aqui, as pessoas só vão por ser desse ano. Não é. Aqui tem o poder de liberar políticas públicas para a gente mudar o nosso município. As nossas crianças é o futuro da manhã. Mas se dá esse descaso, como vai ser amanhã? Como vão fazer? Vai ser mais um ano? Eu não aceito ser mais aqui o meu 4 anos que vem a passar aqui, ser mais. Então, assim, vamos trazer isso, vamos vestir a camisa. É uma vez por mês. É uma vez a mês. Eu sei que vocês que é do governo, eles colocaram vocês em várias comissões aí, várias, né, pastas. Então fica hoje a reunião. Eu sei, mas tem que conversar com você, mesmo que seja você aqui, coloca outro lá, outro colega de trabalho em outra, porque senão até vocês não conseguem deliberar. A Heloísa ia falar em algum coisa querido. Aqui, ó, na parte de capítulo 5, eleições da diretoria e reuniões do conselho. Aí vai o artigo 14 lá, da composição da mesa, nos 2 anos, a gente já falou. Aí, no parágrafo único, é o que você falou mesmo, vai precisar de 4, porque aqui está falando 2/3, entendeu? Então, não compõe por causa disso. E mais, assim, mas de toda forma, isso porque eu estou considerando o que é 6, porque já não é mais 16, né? Virou 12. São 12. Então já vai mudar. Mas fazendo a conta de 2/3 pelo 6, que é o que já está composta a mesa, precisa de 4. Vai ser maioria, né? Sim. Não, é só para... que aqui no parágrafo único, no final do capítulo 5, diz: as sessões do plenário geral, seja ordinária ou extraordinária, estabeleceram a primeira chamada com presença mínima de 2/3. Acho que a gente vai conseguir sair daqui, ó. Dos seus membros e segunda chamada realizada 15 minutos após a primeira, com qualquer número de conselheiros presentes. Então, não precisa ter 4 pessoas, porque aqui, no regimento, que está valendo, porque não está substituído, está escrito exatamente isso, parágrafo único da seção 5, do capítulo 5. As sessões da plenária geral, e o capítulo 5 fala sobre a eleição da diretoria, que é o assunto, e reunião do conselho. Então, volta lá, parágrafo único.
As sessões da plenária geral, seja elas ordinárias ou extraordinárias, instalar-se-ão na primeira chamada com presença mínima de 2/3 dos seus membros e em segunda chamada realizada 15 minutos após a primeira, com qualquer número de conselheiros presentes. Então, nós temos, dentro do regimento que está vigente, condição de terminar essa formação da mesa. Certo? Porque em primeira chamada precisa de 2/3. Em segunda chamada, qualquer quórum. Está escrito. Essa é a segunda chamada. Então a gente pode. Vocês Deu jeito. Não, Mas é exatamente isso que eu estava falando. Por Depois que eu favor, falei. É exatamente isso. Vocês estão já numa mesa, vocês já podem fazer escolha. Depois vocês podem, se por um acaso for, fazer uma retificação. vamos lá. Pode, aí você coloca que Duda, coloca na ata que de acordo com esse artigo, Parágrafo único. ficou acordado entre os presentes. Não precisa de acordo. Está escrito, né? Literal, para qualquer 2/3 em primeira e em segunda chamada 15 minutos após é qualquer. Isso mesmo, tá aqui. Né? O artigo 5, né? Não, capítulo 5, parágrafo único. Tô sem meus óculos. Aqui, ó. Qual que é o artigo? Capítulo É de 5, perto? parágrafo único do Mas artigo 15. encarnação aí. Mas no artigo 15 é o parágrafo único porque é o único parágrafo do capítulo. então, entre vocês três, quem... É parágrafo Único. Sim, parágrafo, capítulo 5. Artigo 15, parágrafo único. Entre vocês, os três representantes do governo, quem se candidata ao vice-presidente? Sou suplente dele, sou vice. Você fez a mesa no nosso, você fez a mesa no nosso. Paulo, Olha, eu ó, pra vocês tanto, dois, olha. só- Vamos esperar. Oi. Tanto faz. Fica Alguém vai ficar livre dessa, mas dois não vão. E Luísa ficaria como segunda secretária? Sim. Dá um pouquinho de Eu coloquei Luísa como... E aí precisamos marcar as pautas já na próxima. É, Uma delas seria o que a Samara falou, os recursos. Para que são usados, para que servem, como não, então, o último agora, pauta seria a capacitação. a capacitação também. Que nós precisamos, É assim, importante. diante dessa capacitação, vai Sim. abrir Isso. nossos olhos, vai entender o que devemos solicitar, o que devemos ver em Exato. todos e a Importante. gente conseguir solicitar. Eu acho que é mais essencial a Sim. capacitação mais urgente Ah, possível, né? A capacitação que seja ou para ainda janeiro ou com no começo de fevereiro já, sim. porque tem eles que estão aí de férias. É algo dessa marca, Né? a gente está sempre batendo na legislatura, essa capacitação. Capacitação. Capacitação, então é uma... Se quiser pedir para os conselheiros tutelar junto, pode pedir que a gente faz mas junto. você- vamos- Junto? junto. Porque os conselheiros precisam saber o que é o conselho também. Sim, é uma... Eu vou fazer questão de estar com vocês aí, porque como a gente também está junto com vocês, o pessoal da deficiência, o conselho, a gente tendo essa mesma abordagem, estando os três, conselho tutelar, conselho da criança e do adolescente, conselho do pessoal com deficiência, as mesmas coisas, saúde, educação, esporte. E o da mulher também, né, que vai vir aí. Porque não tem como falar de mulher e não falar de criança e Essa adolescente. juventude Exato. também. E tem uma Nanda, depois eu vou trazer que está olhando por cima, tem um parágrafo agora novo, né, um diretriz Paulo ficou como nova, vice, né? que ele fala que essa mesa aqui, ela tem que ter participação Presente. dos adolescentes, no mínimo 2 adolescentes. Então, assim, eu vou interagir, vou enviar lá no grupo, tudo que tiver lá, estou pesquisando, vindo, então eu vou lançando. O que vocês também tiverem, lança lá no grupo para todos terem conhecimento, né? E mais alguma coisa eu olhei por cima, mas referente que do CNDC tem a participação do adolescente. Porque até mesmo a gente solicita, delibera aí políticas públicas para criança e adolescente, como na bancada não tem nenhum adolescente para realmente falar o que ele necessita, o que ele precisa. Sim.
Então, é uma das pautas, mais para frente, vamos ver para fevereiro, qualquer coisa, você tivesse de colocar lá que eu tenho que lançar aquela discussão da pauta, tá bom? Aí fica aí, quem concorda, né, na pauta, a capacitação seja feita ainda em janeiro, no começo de fevereiro, aí eu vou buscar, ver de forma que vão fazer votação, da gente ver uma pessoa que se com propriedade, que traga realmente conhecimento para a gente, de todos, né, todas as pastas aí para a gente, para todos ter esse conhecimento. Falar, não entendi, não tem, levanto 10 vezes a mão lá, porque ele sabe que entendi, né? Então, quem concorda que esse janeiro para começo de fevereiro, tenhamos aí a capacitação. Então, fechou. Uma pergunta, como que a gente consegue ter a verba para essa capacitação? Do fundo. Tá no plano de ação já. E como 20 que a mil gente- reais tem no fundo, sabe? Publicado de oficial. Ah, o quê? Oi? 3 milhões. Então, nós não teríamos, para como somos... operação direta, né? Se for fazer o ciclo de contratação, primeiro que eu não preciso de um valor tão grande. Então, nessa parte aqui, Aí é mais 3 meses. Não. Aí não dá nem pra A fazer em capacitação, fevereiro. a capacitação ela é do fundo. Ela está destinada ao valor já no plano de ação 2025, que já pode ser utilizado. Mas tem a utilização direta. Só que como tem o fundo, eles não vão liberar direto. Eles não têm, o dinheiro vem para isso mesmo. Né? Então, mas como nós somos uma nova diretoria, não teria que fazer um levantamento, entender todos os... Então, é por isso que menores? precisa da formação, para a gente saber, entendeu? então, Mas assim, que ela tem que posso acontecer solicitar, ele enquanto pode antes. solicitar o extrato para ver como que tá, mas tem coisas que a gente nós não vamos entender se Você falou o valor de a fundo, né? capacitação Eu para você falou o valor para de quem fundo, eu falei o valor solicitar, que porque saiu isso não agora está mesmo, fazendo assim, isso. Todos temos que entender. É. Então, eu não entendi, Não, vamos mas- vai entender melhor que eu Tem a a cabeça de mim É diferente da HD dela. Eu trouxe traz essa fundo informação. direito. Então, assim, No não plano vamos de esse é o ação do caminho, vamos CTCA. buscar isso aqui. Então, para vamos deliberar, tem um projeto lá no O esporte. O que fazemos? Vamos deliberar aqui, Da LDO, vamos é isso? aqui. Da LDO Eu tem acho que a vai verba social, no fundo, vai de social. Chicos, são verbas de Chicos. Então, isso custa hoje, tem que pegar, quer fazer isso aqui. Mas essa verba de 20 mil vai para o fundo. Obrigada. Porque toda a verba tem que ser direcionada dentro do Mas eu fundo. preciso Mas de... eu não do CTCA. A gente... Então, dentre as 138 páginas que tem lá, que saiu do Diário Oficial, tem uma página que fala só daqui. Começa o rol das coisas do social e tem uma página só para falar do conselho que tem essa dotação de 20 mil. Tem lá na geral, na primeira, e lá Vamos na Do encerrar. CTCA? Está no Diário Oficial, que saiu, acho que terça ou quarta, não sei o que. Né? Buscar, né? Tá tudo no todas Diário. as 136 páginas. todos os sistemas que Não, eu olho, todos os faço questão. sistemas, todos os sistemas têm fundo, né? E toda dotação precisa dotar o fundo também, fora os que vêm das outras instâncias, dos outros entes federativos. A municipalidade tem por obrigação, é quase uma contrapartida do que recebe do governo federal ou do estado, entendeu? Sim. E esse valor é o que a prefeitura precisa disponibilizar para o fundo. Então vai colocar mais 20 mil lá no fundo, tudo dentro do fundo. Entendi. Pessoal, vamos encerrar então a reunião. Só vou ligar. Ela quer falar? Muito obrigado. É o quê? Já quer falar? Eu quero Obrigada. falar... Eu vou abrir então. Obrigada. Então vamos lá. Alguém mais para falar? A Elvira quer falar? Alguém mais? Uma outra pauta? Eu queria deixar... Não, só só levanta e depois ela fala. Você também quer falar? Tá. Elvira também. Eu queria falar a respeito do certificado, que não consta alguns dados importantes como informação de quem recebeu o certificado. Então, eu queria que a comissão tomasse frente de resolver isso, para poder colocar o certificado com informações que diz respeito ao que está recebendo do certificado. Porque assim parece um certificado muito simples, né? Então não tem... Vago, exatamente. Muito vago. Então acho que a gente tem que colocar detalhes específicos
dentro da formação do Nesse caso, a comissão de registro e legislação, eles têm que discutir e fazer alteração na resolução do certificado para poder fazer a alteração do certificado. Então, eles têm que discutir a comissão, fazer as alterações, alterar na resolução para poder alterar o certificado. A comissão de registro e legislação tem bastante coisa Também para não é fazer. importante, por isso precisamos estar já alinhados, porque tem outras demandas, né? Tem coisinhas que ficaram, então coisas podemos melhorar. Vamos buscar, falar aqui vamos no outro, vamos correr atrás e vamos melhorar sim. Coisas que dá para melhorar. Cada um vai fazendo um pouquinho. Sugestão. O né? símbolo do CDC, a gente é muito feio. O logo. Tem uns logos tão bonitinhos, né? Até nessa reivindicação. É, letra japonesa. Entendi. Vocês Então, falaram e eu ainda não consegui entender, então eu vou retornar para eu poder entender. Sobre a questão do fundo para fazer a nossa capacitação. Vem do fundo da CAD ou do orçamento da criança? FUNCAD. Porque tem, no plano de ação tem um valor destinado para Então a capacitação. gente tem que ler a resolução 106, porque é do fundo da criança e não do FUNCAD. Mas O o fundo da FUNCAD é criança para é a o FUNCAD. criança. Não, o FUNCAD é o fundo da criança. Bom, É o mesmo. vou trazer ali para o próximo. Porque o que acontece, Elvira? A gente fez o plano de ação é justamente para isso. O plano de ação, ele é feito para quê? Para destinar a verba do fundo para Mas são distintos. determinados. Então, são distintos, porque nós, conselheiros, junto com o Conselho Tutelar, a gente tem o direito de se capacitar com uma determinada verba. FUNCAD. E não é o FUNCAD. E o FUNCAD é específico para as crianças, tudo que se refere às crianças, não à nossa capacitação. Não, mas a gente não trabalha com a criança. Sim, mas só que nós trabalhamos dentro de sociedade civil de uma forma voluntária, e não dentro do que se descreve a criança necessária. Se a gente for fazer alguma coisa referente à criança, aí tem um fundo para criança. É distinto. Não estou sabendo. Não, eu entendi. Não, eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi o que você quer dizer. Mas, como falo de conselhos, a capacitação, às vezes fazem capacitação, não é para trabalha com criança, precisa se capacitar para fazer um bom atendimento. É como o CMDCA está incluso isso. A gente está capacitando para a gente deliberar e ter propriedade. Tem a resolução que faz a distinção disso. Mas qual é a resolução? 106. Não vou ler? 106, né? Isso. Vamos vai ler. Aí, além dessa pontuação que você disse, teve a leitura como lá, o documento que você apresentou, né, da transferência, da troca do titular, né, da ONG. Então, fica ciente, vai ser trocado o representante titular, que é a dona Jacina, né? Jussara, olha, eu estou trocando o nome. Jussara para Elvira. Então, ela trouxe o documento, vamos avaliar, depois o plano tira para cima, tudo certinho. Ó, um exemplo. Em fevereiro, vou falar porque a próxima reunião vai ser só em fevereiro. Então, já é algo até para se pensar nesse período. Fevereiro, ele tem a data de trabalho de conscientização com relação a gestantes e adolescentes. Nós temos no plano de ação o quê? A verba destinada para campanhas, que é só para campanhas. Maio Laranja, Setembro Amarelo, a divulgação com relação à questão da gestante adolescente. E assim, passou-se mais um ano e não foi utilizado. Então, tem que ser feito para o próximo ano. O plano de 2026, ele está vigente. Então, eu acho que já poderia ser discutido algo na próxima pauta. Para quê? Para ser feita alguma coisa da utilização do fundo para essa campanha, em fevereiro. Temos, esse é importante, é uma da pauta que eu ficava muito somado, referente a adolescente, porque a gente pega de adolescente e gestante. Muito, gente. E não é assim, gente. Adolescente, quando você pensa em adolescente, pensa 15 anos, 16 anos, não, gente. Estão pegando criança de 10, 11 anos gestante,
Sim. Então, assim, que políticas públicas temos para isso? Não, e não é só isso, Adri, ó. Intervenção temos para Não isso? não vai longe. Esse mês agora nós tivemos 2 adolescentes que abortaram, que tentaram aborto. Uma conseguiu, na verdade, a criança nasceu, ela colocou dentro do lixo do banheiro e a criança veio a óbito, infelizmente. Mas, o que acontece? Não é só o caso da gestação. É tudo um contexto. Antes, durante e depois, né? Que tem que ser discutido. E até o suicídio também, né? Sim. Então, Isso tem é outros programas, né? Então, assim, Automutilação. que precisamos estar inserido, participar no município, tá ali, que você ministrar não participa. Tem coisa com criança e adolescente não é chamado para nada, não faz parte de nada. Peraí, mas a gente delibera aqui políticas públicas, não faz parte, não participa de nada, não está ali, referente a isso, ao conselho tutelar, que é ali, que é garantidor de direito. Então, assim, tem muitas essas coisas, por isso que é importante mais bem a capacitação, como a gente deve atuar, como fazer, solicitar, para a gente evoluir, né? Dentro do município, trazer políticas públicas, criar políticas públicas dentro do município. E temos como fazer isso. Né? É só cada um. Fala assim, um mês é aquele dia, né? Quinta-feira, segunda quinta-feira do mês, às 9 da manhã, eu tenho compromisso. Se eu não posso, eu sei o que acontece, imprevisto. Vê o suplente, converse entre os novos, vê como você me representar, vai lá representar. E Né? passar Depois vai conversando, o que você acha legal, o que pode trazer, igual essa discussão, é isso que tem que fazer. Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. Vamos aproveitar que vai começar o ano e vamos assim, todos os conselhos são novos, são novas pessoas. Assim como eu no meu conselho, eu estou sendo assim, pelo fato de tempo, disponibilidade, eu já estou sendo proativo em procurar, claro, da minha comissão, não só das outras. Mas vamos procurar, como todos nós estamos novos dentro de cada conselho, cada comissão, vamos tentar ser o mais proativo possível, tentar ir atrás de todas as diretrizes, de todos os artigos, de todas as regulamentações, certo? Que literalmente é uma coisa que vai ajudar bastante, que nem regimento interno, tudo o que rege, não só cada comissão, mas literalmente todos os conselhos, a gente se alinhando, cada um fazendo não só a sua parte. Rogério, ele é membro junto comigo no Conselho da Pessoa com Deficiência na parte de educação, certo? Eu e ele estamos tentando se alinhar, tá difícil, mas a gente está tentando se alinhar. Vocês também, isso é uma coisa que eu percebo. Os outros conselhos antigamente não tinham esse alinhamento um com o outro, de um representante no outro, e no outro, e no outro. Não, vamos tentar ser junto e junto com a casa dos conselhos. Sendo proativo, cada um fazendo sua parte, mas sendo proativo, vai ajudar bastante. Eu vim aqui porque, como eu faço parte de um, eu faço questão de estar junto com vocês. Assim como o pessoal da mulher. Eu tenho mãe. Todo mundo aqui tem mãe, todo mundo aqui tem mulher na família. Então, eu faço questão de estar junto. Certo? Então, seria legal isso de vocês também. De todos os conselhos, isso. Tem o Vitor também que gostaria de falar. Só saber qual será a pauta da próxima reunião, para deixar claro comigo. Deixa só eu. Eu acho que vocês podem discutir no grupo, não é isso? Aí vamos colocar, 3 meses vamos de colocar janeiro agora, aí quem fazer essas tiver pautas. para acrescentar, para a gente criar para depois, a gente encaminha para casa dos Pode pôr no grupo conselhos. então sugestões, né? Sim, com certeza. Vocês têm que trazer isso, porque a gente discutiu algumas coisas, marcamos aqui, mas tem... Sempre tem, né? tem. Eu vou ler aqui a resolução de 116. Que a Elvira citou. 106, desculpa. É a 6. Que ela citou para a gente poder ver. A resolução CONAMA número 106, de 17 de novembro de 2025, altera e complementa a resolução número 105 de 2005, estabelecendo diretrizes e parâmetros para a criação e funcionamento dos conselhos do direito da criança e do adolescente, CMDCA, em todo o Brasil, focando na adequação das normativas e no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ela define requisitos para a inscrição de entidades, os papéis dos conselhos e a organização orçamentária, sendo fundamental para a gestão e fiscalização das políticas de infância e adolescência no país, inclusive com foco em orçamento, criança e adolescente. Os principais pontos, doutora Samanta. Aqui, ó. Custeio de conselhos. Determina que a administração pública custeie ou reembolse despesas de transporte, alimentação e hospedagem de membros dos conselhos
para reuniões e eventos oficiais, mediante a dotação orçamentária. Orçamento da Criança e do Adolescente, o OCA. Reforça a importância de identificar recursos nas leis orçamentárias destinados à infância e adolescência, permitindo à sociedade monitorar esses fundos e avaliar a prioridade dada ao setor. A adequação dos conselhos exige os conselhos municipais e distritais se adequem às novas normativas em até 2 anos após. Quando não deu ordem normativa, não, só fala isso. Em resumo, a resolução 106 foi um marco, só não fala nada de onde vai sair, de quem é, não fala nada. Então, é um exemplo do conselho, ali como tem capacitação, o fundo ele paga a capacitação do conselho, mas o custeio do conselheiro é o município que paga, Exato. o executivo. Então, assim, a parte do executivo é que paga. Então, assim, a alimentação, o transporte, aí é outra. Agora, a capacitação vem do conselho. Da vontade, né? Isso. É isso? Algo mais. Então, damos por encerrada essa reunião. E fica aí vários pontos, né? Vamos trazer mais aí pautas para a próxima reunião. Então fica certo, então, de janeiro, tá de bolinho agora. De janeiro, abolido. Então só fevereiro, a próxima reunião é o tempo da gente se adequar, ler. Eu vou colocar lá a lei no grupo. O Conanda também, quem tiver um tempinho, dá uma lida. Eu sei que ler né? É muita coisa, mas é necessário. E uma Então, coisa assim, importante né? que ele citou também é ter essa aproximação Sim, do com os titular e o outros, suplente. Sim, sim, é importantíssimo, porque... Porque de repente eu tenho algo para falar e a suplente tem outra. Sim, mil ideias, e a né? gente Igual tem que... as nossas HDs, igual eu falei, as nossas HDs são diferentes. Então, de vez até raciocinou ali, né? Captou alguma coisa que eu não captei e teve troca de informações e isso é legal, né? Isso é legal. Gente, licença, Adri. Me despeço, Deus abençoe vocês, um Amém. ótimo dia. Obrigado E até a próxima, eu vou para aí. Vou pedir para a Natália subir para poder Mas encerrar. tá encerrado já. Você Já tá sabe encerrar? Sim, deixa eu encerrar. Mas eu vou avisar ela. Tá bom, Ela pode vai pegar. Tchau, gente. Tchau. Tchau.